Sou casado há 43 anos, mas há 23 anos pulei a cerca, literalmente. Tenho um filho de 19 anos, dos quais não o vejo. Pergunto: quando eu desencarnar, que me acontecerá por este abandono? Grato. É muito importante perceber que não são os atos que a gente pratica que caracterizam as nossas relações com a lei de causa e efeito, mas é a intenção dos nossos atos. É a possibilidade de nós termos tido uma outra ação e não termos tomado de maneira consciente. Então, hoje você vive essa experiência e isso lhe incomoda, ou seja, você não se sente confortável em relação a seu filho. Isso já é um excelente sinal de progresso. A gente não pode medir as coisas só pelo acontecido, a gente precisa medir também pela maneira como nós nos portamos diante da prova. E aí, quando isso ocorre, a gente pergunta a si mesmo: eu ainda sou a mesma pessoa de 23 anos atrás? Eu ainda possuo os mesmos interesses, os mesmos ideais e seria capaz das mesmas ações? Ou as experiências que eu vivi, elas realmente me trouxeram um amadurecimento? Porque se eu mudei, se eu hoje digo, nossa, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu estou numa posição diferente daquela que eu estava quando eu agi há 23 anos atrás. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então, evidentemente, as responsabilidades do ontem não podem ser iguais às do hoje. A gente precisa considerar isso. Agora, a gente só vai saber se realmente a gente mudou numa próxima existência, que é quando apaga tudo, e aí a gente volta só com o que realmente a gente aprendeu. Às vezes a gente pensa que aprendeu, mas acaba repetindo as mesmas faltas. Do ponto de vista prático da relação sua com esse rapaz, é uma situação bem difícil, porque a sua aproximação com ele pode provocar uma arranhadura, um problema no seu relacionamento conjugal de hoje, né? A relação que você possui. E uma situação que parece uma gangorra mental, né? Se você tenta arrumar um lado, você desarruma o outro. E fazer as coisas sem ser verdadeiro acaba sendo bem difícil. Não dá para saber como é que sua esposa reagiria diante disso. O ideal, se a gente pudesse considerar o trabalho ideal, era você falar para ela, já se passou tanto tempo, essa história já nem existe mais, e procurar o rapaz para tentar se reconciliar. Essa seria a condição ideal. Agora a gente tem que verificar o que é que a gente vai fazer para ser o mal menor, porque se na tentativa de você mexer essa peça, você desmonta o lado de cá, é também complicado para tentar resolver, porque as coisas já aconteceram, o tempo já passou, já tem mais de 20 anos. Eu não sei, difícil poder dar uma posição definida sobre isso, mas talvez, se você pudesse sondar a possibilidade dela ouvir essa história, considerando que isso já não existe mais, você não tem nem vínculo com ninguém, mais pelo rapaz do que pela moça em si, pode ser uma alternativa interessante para esse processo, né? Não sei se você tem alguma forma de se comunicar com ele. O problema de se comunicar é que parece traição. Você se comunica com ele sem ela saber nas costas dela. Dá a sensação de que você está traindo uma segunda vez. Se tivesse um amigo comum, se tivesse alguém que pudesse fazer essa conexão, alguém que pudesse fazer a ponte, para que você não necessariamente tivesse que fazer isso. Olha, eu não tenho condição de fazer, porque é difícil para mim, mas você usaria alguém para ser esse elemento, para não haver o contato direto, talvez pudesse ser uma maneira de resolver. Mas o que você quer saber não é isso, é a culpa que você vai ter. A culpa, ela está relacionada especificamente à mudança ou não da sua personalidade.
Se você for capaz de fazer as mesmas coisas nos dias de hoje, sem ter mudado seu comportamento, que eu acho pouco provável pela pergunta que você faz, então a lei de causa e efeito vai apresentar para você a face mais justa que ela possa ter. Mas se você mudou, se você se transformou, e isso não é só para essa questão, é para todas as demais áreas, não só da afetividade, mas todas as demais, se eu mudei, a lei de Deus apresenta a face misericordiosa dela, porque Deus é a um só tempo justiça e misericórdia. Se você fizer um trabalho de mudança interior muito intensa, quem sabe no futuro você não tem a chance de buscar esse rapaz e ter uma família profundamente harmoniosa com ele. Pode ser que ele renasça como seu filho e seja um filho rebelde, em função das sensações de abandono que ele possa ter. Mas se você trabalhar o seu interior, orando por ele sistematicamente, para que desarme essas bombas psicológicas, a gente pode ter a possibilidade, sim, de ter uma família no futuro bastante razoável. Mas talvez você não venha escapar da presença dele na sua vida, a depender do sentimento que ele tenha. Uma última coisa eu quero colocar, sem querer eximir ninguém de culpa, mas existe uma circunstância que não pode ser esquecida, que é a circunstância nas quais a gente acaba sendo um instrumento da lei. De repente, os vínculos do menino era com a mãe, não era necessariamente com você. Porque nem todas as vezes os filhos têm relação com o casal como um todo. Às vezes tem relação só com o pai, só com a mãe, mais com a mãe, mais com o pai. E tem vezes que, em função das circunstâncias que a gente vive, nós aceleramos o encontro com esses filhos. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Essa moça com quem você se relacionou, de repente, ela estava programada de ter esse filho. Mais à frente, quando casasse com a pessoa que ela fosse casar. Porque esse espírito é ligado a ela, não a você. Ela encontraria com ele no futuro, no casamento que ela tivesse. Como ela teve esse relacionamento antes, esse espírito que era vinculado a ela vem antes. E ele acaba se apresentando antes do tempo. Então, ela convive com ele por mais tempo do que o que era programado. Quando ela casa, quem é ele? O enteado mais velho, que se insere naquela família, se envolve naquele grupo familiar. Ele não tem tantas relações com o pai biológico, com o padrasto, não tem relação com o padrasto, pouca, ou sei lá, nenhuma, ou talvez até tenha. Mas o vínculo dele é com a mãe. E aí, de repente, a vinculação nem é com você. Só que o fato da vinculação espiritual não ser com você, não o exime da responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, de certa maneira, você assume um compromisso diante da lei pelo ato que praticou. E aí a gente mudando intimamente, fazendo uma transformação, a gente consegue crescer. E o reencontro nem é tão necessário, porque não existe um vínculo específico entre os espíritos. Mas se existisse vínculo, se existir vínculo, esse espírito era vinculado a você e ela, e ele guarda mágoa, guarda ressentimento, traz você dentro do coração de maneira muito forte, então, evidentemente, os laços estão formados e o reencontro no futuro é praticamente certo. Vai depender de todas essas condições de contorno, mas o que está na sua governança hoje é trabalhar o seu sentimento. Reanalisar o que você faz e o que você fez, para que você possa dizer do fundo do seu coração: eu aprendi, não farei isso nunca mais, porque ninguém fere a outrem sem lesar a si mesmo.